Então, olhem Tchau. só. Bom dia a todos mais uma vez, né? A gente está hoje dividindo o nosso momento entre presencial e online, né? É a primeira vez que vocês passam por isso. Eu vou até botar essa câmera mais para cá, para eu olhar como um aluno também. Ai, peraí. Nem aqui tá bom. Tá, que aí eu consigo olhar para vocês quatro. E aí a gente tem aqui presencial 3 pessoas, né? São poucas, mas são as mais importantes. E aí temos também nossos 4 alunos online aí também que são muito importantes. E olhem só, nossa disciplina passou por 3 conteúdos muito importantes, né? A gente falou sobre educação em saúde, que foi o conteúdo de prova de vocês. Falamos sobre educação continuada e tipos de metodologias, né? Que serão conteúdos que serão de segunda avaliação. Conteúdo de prova por si só são esses, tá? O que a gente vai começar a ver a partir de hoje é nada mais, nada menos do que o aprimoramento, como é que eu posso dizer para vocês, das coisas que relacionam-se à nossa disciplina. Então, por exemplo, a gente falou tanto do posicionamento do enfermeiro, a gente falou tanto da educação em saúde e da educação continuada, e hoje a gente vai falar um pouco sobre humanização, tá? Vou espelhar aqui os slides, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Por favor, olha a torcida aí. Peraí, só jogar isso para cá para baixo. Aqui esse mouse tá meio coisa. Olhem só, quando a gente fala da política nacional de humanização, pode desligar a luz lá se vocês quiserem para ver melhor. E aí, o que é importante a gente falar sobre isso? A humanização, ela não foi criada, né? Tem muita gente que pensa sobre isso. Ela não foi criada para nos ensinar a ser amorosos com o paciente, né? Humanização não significa a gente carregar o paciente no colo, encher de mimo e nada mais. Nunca esqueçam de uma coisa. Humanização foi feita para você respeitar, valorizar os direitos e diretrizes do SUS. Então, por exemplo, quando você vê um hospital que tem uma fila imensa e que as pessoas têm dificuldade de ter acesso à saúde, você está falando de um direito importantíssimo aí do SUS, que é, por exemplo, a universalidade. Que esses indivíduos eles não estão conseguindo ter acesso a um princípio básico. Então, a humanização ela surgiu perante essa necessidade, porém, ela não visa apenas a relação entre o serviço de saúde e o usuário. O que é que ela quer valorizar? Ela quer valorizar a relação do profissional da saúde com o paciente, a relação do profissional da saúde com outros profissionais da saúde e a relação do profissional de saúde, né? Bom dia. Com o gestor dos serviços de saúde. Então, o que é que acontece? Quando a gente fala sobre essa relação de valorização profissional, nós estamos falando também de métodos, né? De fazer com que esse profissional se torne muito mais participativo na elaboração de protocolo, de instrumentos de criação que possam favorecer o seu trabalho. Olhem só, o PNH, que é a Política Nacional de Humanização, não é um programa, e sim uma política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS. Visa fortalecer o SUS como política pública de saúde, né? O SUS fez aniversário agora em setembro, né? A gente teve em setembro a criação da Lei Orgânica da Saúde 8.080. E aí, o que é importante a gente ressaltar sobre esse processo, né? Antes da gente ter essa formação do SUS, a valorização da parte subjetiva do trabalhador, ela não era valorizada, né? Hoje em dia, ela é pouco valorizada. É um pouco diferente, né? Mas ela pelo menos existe em um percentual pequeno. E o que é que isso significa dizer? Significa dizer
que o profissional que ele é pouco valorizado no seu ambiente de trabalho, ele não vai ter aquele engajamento em pegar o usuário, fazer educação em saúde, desenvolver atividades quaisquer, né? Assim como ele não vai ter vontade de desenvolver, por exemplo, a própria valorização profissional, né? Então, gente, é importante a gente falar que a humanização, tem muita gente que pensa que ela veio só para, por exemplo, valorizar a relação com um usuário do serviço de saúde. Inclusive, tem gente que acha que a humanização surgiu só por causa da violência obstétrica, por exemplo, né? Sendo que, por exemplo, essas altas filas que são frequentes nos serviços de saúde, assim como a violência obstétrica, elas foram fatores determinantes para a criação, né, da nossa política nacional de humanização. Tá? Vou passar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, é só falar. Olha aí, André, você facilitou agora. Opa, perdão. Então, olhem só. A humanização, ela relaciona-se à valorização e envolvimento dos diferentes sujeitos, sejam eles usuários, trabalhadores e gestores, tá? Então, o que é que acontece? Quando a gente falou de tipo de metodologias, quando a gente falou de educação em saúde, quando a gente falou de educação continuada, nós falamos de formas de valorização profissional, né? E formas de crescimento de potência de trabalho, né? E quando a gente fala da humanização, a gente está falando com um foco bem maior sobre o respeito aos direitos e deveres do trabalhador, do gestor e até mesmo do próprio usuário do serviço de saúde, tá bom? A política de humanização, ela possui alguns valores. Vamos ver quais são. Primeiro valor, autonomia e protagonismo dos sujeitos. Isso aí é interessante a gente comentar, pessoal, por quê? E quando a gente fala de autonomia e protagonismo dos sujeitos, se a gente for pensar na nossa profissão, por exemplo, que é a enfermagem, lembre-se que o enfermeiro, muitas vezes, ele está um pouco dependente, né, de outras profissões. Como assim, por exemplo? Muitas vezes o enfermeiro, quando quer realizar um procedimento que ele é o profissional que deve realizar, ele fica inseguro. E muitas vezes esse profissional da enfermagem, ele precisa recorrer a, por exemplo, a um médico, a um fisioterapeuta, para tirar essa dúvida. Só que tem uma coisa importante. Muitas instituições de saúde, elas criam automaticamente uma certa quebra na autonomia de alguns profissionais da saúde. Tanto que eles limitam as ações de outros profissionais de acordo com a conduta médica, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas há um tempo atrás teve uma manifestação, um encontro de profissionais que eram contra o ato médico. Vocês ouviram falar sobre isso? O ato médico nada mais era do que uma nova política de assistência onde o médico ele tinha o poder de intervir, entre aspas, entre todas as condutas de outros profissionais. Claro, não foi para frente, isso é uma coisa que não tem nada a ver, ele não pode ser considerado um profissional com a liberdade de envolver todas as outras profissões, mas isso nos mostra que humanizar significa o respeito profissional. E quando você está inserido em um ambiente de trabalho, onde o ambiente ele é positivo e onde o gestor daquela unidade ele te favorece falar, esse profissional ele é muito mais independente. E quanto mais independente ele for, mais ele tem ideias para somar, mais ele tem sugestões a fazer, ou seja, isso gera o que nós estamos chamando aqui de protagonismo dos sujeitos, tá?
Peraí, gente, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Pronto. Outra coisa importante. Dentro dos valores que envolvem a humanização, nós podemos falar também sobre a corresponsabilidade entre eles. O que é a corresponsabilidade entre eles? A gente conhece isso por uma outra palavra muito importante na área da saúde, que é a seguinte: trabalho de equipe multiprofissional, né? Quer dizer que todos ali eles vão assumir responsabilidades diferentes, mas com o mesmo nível de importância, tá? Então, por exemplo, corresponsabilidade, qual é? Ó, paciente está bem? Provavelmente isso tem a ver com a equipe multiprofissional. Paciente está mal? Isso pode estar relacionado ou ao estado clínico do paciente ou envolvendo uma equipe multiprofissional. Por que eu falo isso para vocês? Porque às vezes você está no hospital que é marcado por discordâncias entre alguns profissionais da saúde. E aí você precisa fazer um curativo lá no leito tal. Quando chega lá no leito, tu vê que tá aquele outro profissional da saúde, aquele médico que tu não gosta. Aí tu fala assim, eu não vou fazer esse curativo agora porque aquele médico tá lá, eu não quero ver ele. E aí você priva o indivíduo de um cuidado por simplesmente o quê? Uma questão própria, individual, né? E isso nos mostra o quê? Que a gente fala tanto de humanização, fala tanto de respeito, mas isso tem que começar primeiramente conosco. Principalmente pelo ato da gente saber que nós, como somos seres humanos, a gente adora esse olhar de julgamento, né? E a gente acaba já tendo essas aversões no ambiente de trabalho. Por exemplo, cheguei lá no ambiente de trabalho, eu olho para a cara de alguém, aí não gostei dessa menina. E às vezes você nem tem motivo para isso, né? Às vezes, eu só não gostei porque ela é lá de Capanema. Tá, tem nada a ver, né? Mas isso é para a gente entender que, infelizmente, isso ainda pesa negativamente sobre a nossa atuação profissional, tá? Outra coisa importante que a gente tem na Política Nacional de Humanização é o estabelecimento de vínculos solidários, tá? Quando a gente fala de estabelecimento de vínculos solidários, isso daí é uma coisa importante porque, olha que interessante, quando a gente fala em humanizar, a gente está falando de respeitar princípios e diretrizes. Quando você chega para alguém, qualquer pessoa na rua, vamos imaginar uma pessoa ruim, e você chega para essa pessoa e fala assim, fulana, poxa, por que tu não é uma pessoa boa? Muda teu jeito. A pessoa ela vai mudar necessariamente porque vocês pediram? Não, né? E o que é que significa dizer isso? Humanizar não é algo que a gente aprende, né? Humanizar é algo inerente de cada indivíduo. Por exemplo, aqui na sala existem pessoas que vão ser excelentes profissionais da saúde. Perdão, gente. E outros, a gente tem ainda um pouco de dúvida sobre como eles vão ser, né, com pacientes, com outros profissionais e tudo mais. Então, isso nos mostra uma, né, limitação futura. E quando a gente fala de estabelecimento de vínculo solidário, olha que coisa interessante. Tem muito hospital criando ferramentas de abordar o seu paciente fora do eixo de tratamento. Como assim? Tem hospital que hoje em dia tem uma parte obstétrica e quando na triagem eles percebem que a mãe, a família, ela tem condições menores, ela faz um acompanhamento de 3 meses pós o parto, onde o hospital dá cesta básica, faz encaminhamento de assistente social. Isso é um vínculo solidário. A gente chama de vínculo solidário, mas se a gente for pensar, isso nada mais é do que a valorização total do conceito de saúde. Porque saúde é equilíbrio biológico, mental e social, né? Tem uma outra coisa que é importante a gente falar, que é o seguinte, tem muito hospital que cria esse vínculo solidário para
reduzir imposto, né? Então, por exemplo, em muitos países, as empresas que trabalham com ações sociais, elas possuem uma redução de imposto de renda. Então, se vocês forem perceber, nos últimos 5 anos, tem muita empresa fazendo isso. É supermercado, é empresa de administração, entre outros que estão trabalhando simplesmente com fatores solidários para ter diminuição de imposto de renda. Outra coisa importante é o que nós chamamos de construção de redes de cooperação e participação coletiva no processo de gestão. Coisa mais importante que nós temos aí é a participação coletiva no processo de gestão, né? O que é que significa dizer participação coletiva no processo de gestão? Se hoje vocês me chamassem, aqui a professora Elisângela me chamasse e falasse assim, professor Adilson, vá organizar o estágio do pessoal lá do 9º semestre. Eu não sou a professora Glória. Eu não conheço a dinâmica de estágio. Um grupo que ia me ajudar muito ia ser vocês. Eu ia falar, gente, onde é que vocês estão habituados a fazer estágio? Tal lugar. Ah, como é? Tal forma. Ah, beleza, então vamos organizar. Então, gestão, uma boa gestão, ela não é feita apenas por uma pessoa. Ela é feita pelo gestor oficial e pelos seus próprios trabalhadores, né? Então, quando a gente fala em gestão e enfermagem, nós estamos falando de um profissional de enfermagem que valoriza as ideias dos seus outros colegas. Por exemplo, o enfermeiro que ouve o seu técnico de enfermagem, o enfermeiro que escuta e sabe a necessidade do próximo. Por exemplo, olha, uma coisa que é um desrespeito muito grande que eu acho é virada de plantão. O cara precisa sair 7 horas. 7 horas o outro profissional não está lá. Né? 7h15 o outro profissional não está lá. E aí, o que é que vai ser feito? Né? Vai deixar o paciente sem ninguém? Você vai ficar? Você vai sair? Então acaba que a gente fica inserido num contexto, né, todo problemático. Vocês querem falar alguma coisa? Pessoal de casa, pessoal daqui? Não? É. Pois é, a Andresa estava falando aqui sobre a respeito dessa questão de imposto, né? Ela citou até exemplo da cesárea e do parto normal. E aí o que é que acontece? Se hoje você for pegar um médico obstetra e falar assim, por exemplo, ó, quanto é o parto normal e quanto é a cesariana? Ele vai falar para você, assim mais ou menos, é um chute. Parto normal é 5 mil reais. A cesárea é 3 mil reais. Aí a pessoa fala, pô, a cesárea é mais barato do que o parto normal? É. E foi por motivos igual a esses que houve uma hipervalorização da cesárea a nível hospitalar. Porque o que é que acontece? Parto normal, se a bolsa da mulher estourar agora, ela pode ficar até mais de 12 horas em trabalho de parto. Aí o médico vai ficar 12 horas acompanhando ela lá no hospital? Não. Cesariana, se ele marcar com ela, olha, querida, segunda-feira, 8 horas a gente vai fazer. São 8h10, daqui a 20 minutos já tirou o menino, costurei e está indo embora, né? Então, por exemplo, além disso, quando a gente fala desses vínculos solidários, existe muita pilantragem por trás disso, né? Porque tem hospital que cria o próprio serviço solidário. Então, vamos dar um exemplo aqui. Tem empresa que cria a própria casa de repouso. Então, o que é que acontece? Aqui na Examas, nós vamos ter, por exemplo, o professor Reinaldo, ele ganha a mensalidade de todo mundo. Então, daqui, ele pega um dinheiro para pagar todos os custos, ele pega o lucro dele e um outro valor rotativo da Examas. Por exemplo, a gente precisa comprar tinta para pintar. Tem esse fundo de garantia. O que é que ele faz? Ele cria uma empresa solidária, não estou falando que essa empresa mais que a Examas não tem, e ele pega o próprio fundo e joga para lá. Ou seja, o dinheiro do fundo solidário vira um valor próprio.
né? Então, por exemplo, são mecanismos que algumas empresas fazem para arrecadar mais dinheiro. Só passar aqui, pessoal. Olhem só. E aí a gente começa a falar agora sobre os princípios que vão nortear a política nacional de humanização, tá? E aí o que é que a gente precisa entender? O primeiro ponto é algo muito importante, não apenas para a assistência de saúde a qualquer indivíduo, mas é importante para a valorização do próprio profissional da saúde. Olhem só, é a valorização da dimensão subjetiva, coletiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no SUS, tá? É o fortalecimento dos direitos do cidadão, respeito a reivindicações de gênero, cor, etnia, orientação, expressão sexual e etc. Vamos falar de duas coisas que tem nesse texto que são importantes. Primeiro, é valorização da dimensão subjetiva, tá? Por exemplo, aqui nós temos 5 pessoas na sala de aula. Se agora cada um ganhasse um emprego e recebesse um salário mínimo, vocês estão ganhando a mesma coisa, trabalhando com a mesma coisa. Ia ter gente que ia falar, para mim não tem como. O salário mínimo é muito pouco. E iam ter outras pessoas que falam, muito obrigado pelo trabalho. Estava precisando muito desse valor. Isso é algo subjetivo, ou seja, algo individual de cada pessoa. E a subjetividade, ela relaciona-se com o paciente e o profissional. Com o paciente, o que é que a gente precisa, por exemplo, falar, por exemplo, está lá no processo de educação em saúde. O que é que a gente precisa ver naquele paciente, naquele usuário do serviço de saúde? O nosso conceito de saúde, né? Valorização biológica, está doente, não está, tem algum risco de adoecimento? A questão mental, porque olha, por exemplo, agora com essa história da Covid, o pessoal só falava do quê? Ó, tá com tosse, febre, usa máscara, não sei o quê. E quando se fala da parte mental, o que é que eu tenho percebido? Que estão falando muito disso para o profissional da saúde, né? Estão falando para usuários normais, sim, para pessoas normais, sim. Mas eu estou vendo uma valorização maior para profissionais da saúde. Ah, mas olha o cara que mora ali do lado da minha casa, ele nem pegou Covid, nem perdeu ninguém da família dele, tá aí, todo neurado, preocupado. Claro, gente. Você tem uma doença que tem matado milhões no mundo todo, né? E o que é importante a gente saber? Isso assusta qualquer um, né? E aí, quanto mais as pessoas ficam valorizando a parte biológica, mais isso que ficou para trás interfere socialmente. Na época que a Covid se instalou, a gente não tinha para onde correr. Tipo, só vai para o hospital quem for forma grave, quem não for, fica em casa, dá um jeito. Claro, não tem lugar. A orientação tinha que ser essa, né? E aí agora, eu pergunto para vocês, quantas pessoas tem por aí que estão com sequelas diretas ou indiretas da doença? Tem gente que perdeu familiar, eu vi no jornal a mãe que perdeu os 3 filhos para a Covid, uma senhora de idade, né? Então, por exemplo, ela não morreu, tá ótimo. Aí vocês acham que a vida dela tá normal, né? Ah, essa mulher tá abalada emocionalmente. A mesma coisa acontece com a gente. Às vezes a gente não tem um familiar que adoeceu nem morreu. Isso não aconteceu com a gente, mas a gente cria, por exemplo, um traço de ansiedade, né? Então, oi, alguém quer... Oi? Não estou ouvindo, não sei se alguém daqui falou. Sim, continuando. E aí o que é que acontece? Diga aí. Sim, é.
Sim. Sim. A nossa colega aqui falou também sobre essa questão da subjetividade, até com a própria sequela, né? Por exemplo, da Covid, que é a doença, né? Porque o que é que acontece? Tem gente até que pensa assim, né? Desvalorizando, mas tem gente que fala assim: ah, olha, passou no jornal que o fulano, ele não tá mais. O gosto da coca tá com gosto de. Tá com cheiro de borracha para ele, né? Mas ainda bem que ele tá vivo. Tá, tudo bem, acredito nisso. Tá vivo, tá bem, graças a Deus. Mas, gente, a coca tá com cheiro de borracha pro cara. Isso é um problema de uma sequela, né? Então, por exemplo, o cara que está habituado no momento de prazer dele tomar uma coca com gelo, tá ali, acabou isso para ele. E quando a gente escuta aqui na frase valorização da dimensão subjetiva, é que nós não podemos olhar com olhares de desprezo para essas situações. Cada um tem a sua necessidade social, biológica e de educação. Então, por exemplo, tem gente, às vezes, por exemplo, que eu vou citar um exemplo, né, pessoal. Uma vez eu estava na unidade de saúde e tinha uma moça lá querendo falar comigo, ela estava muito preocupada, estava nervosa a mulher. E aí o que é que acontece? Ela tinha realizado atividade sexual e ela realizou sexo anal e estava com medo de estar grávida, né? Então o que é que acontece? Isso é um elemento educativo, né? Em nenhum momento ela teve acesso ou ninguém chegou para ela e falou: olha, sexo anal não engravida. Tem outros riscos, mas engravidar não. Agora, tem gente que quando escuta uma história como essa, faz chacota, fala: eu não acredito que uma mulher dessa, não sei o que, não, entendeu? E aí, se a gente for pensar, vai existir algum momento onde alguém que tem mais conhecimento do que a gente pode pegar a gente e fazer chacota também, né? Porque o conhecimento ele é algo construtivo, né? A gente não pode olhar com os olhares preconceituosos para isso. Bom, outra coisa que tem aqui está escrito o seguinte: o fortalecimento dos direitos do cidadão, respeitando as reivindicações de gênero, cor, etnia, orientação e expressão sexual, né? É uma outra coisa importante para a gente falar, porque infelizmente, pessoal, nós temos muitos profissionais da enfermagem e temos muitos profissionais da saúde que ainda têm preconceitos perante essas classes, né? Então, por exemplo, eu já vi lá na unidade de saúde, que uma vez eu trabalhava, que tinha enfermeira que falava: ah, não, eu não quero falar com o portador de HIV, porque tinha preconceito, né? Tinha profissional que não queria falar com determinado usuário porque ele era tido como homossexual, né? E infelizmente nós estamos falando de critérios, né, que são inerentes a cada um de nós. Se eu fosse perguntar para vocês o seguinte: qual é o público que mais vocês gostam de atender? Aí eu tenho que falar criança, idoso, mulher. E aí, qual é o público que vocês menos gostam de atender? Fala. Puerpério, Yasmin, de pessoas em geral não gosto. E aí, o que é que acontece? Quando a gente fala sobre isso, a gente está pontuando algo que naturalmente nós já temos um pouco de aversão. Então, se a gente estivesse no hospital agora, e eu falasse, por exemplo, para a Kelsey, tem aqui a parte do puerpério e tem a parte do ambulatório. Tu quer ir para onde? Vou para o ambulatório. Naturalmente ela ia escolher isso porque ela já tem uma aversão. E se a opção da Kelsey for só puerpério? O que é que vai acontecer? Ela vai estressada para lá? Ela já vai ficar com raiva porque está indo para lá, né? Ou seja, é uma situação onde o profissional ele tem que entender que quando você assume a responsabilidade de ser um profissional da saúde, é lindo a formatura, né? Vocês estendem o braço lá, fazem lá o juramento da enfermagem, né? Que não vai fazer mal a ninguém, vai tratar todo mundo de acordo com a sua necessidade pro resto da vida, nem que seja de graça. Aí tá jurado.
Aí quando chega no outro dia que vai trabalhar, eu não gosto, não quero, não faço. Aí é muito complicado, tá? Outra coisa importante, fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional com atuação transdisciplinar. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Hoje, a principal relação transdisciplinar que a gente tem no ambiente hospitalar, sabe qual é? É ler prontuário, né? Por exemplo, o médico põe ali no prontuário pá, 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 pá. O enfermeiro tá, 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 tá. O fisioterapeuta tal coisa. Mas se a gente for refletir, dificilmente esses profissionais eles relacionam-se presencialmente entre si. Não há, por exemplo, lá onde tem a mesa de descanso, fulano, o que é que tu acha? Isso vai acontecer? Tu queres que eu antecipe algum tratamento? Queres que eu faça alguma coisa? Isso praticamente não existe, gente. Ao contrário, muitos profissionais da saúde, eles criam o quê? Raiva, aversão, briga em relação a outros profissionais da saúde. E é o que eu digo para vocês. Muitas vezes a interpretação ela é apenas o quê? Visual. Tem gente que olha ali para aquele profissional novo e fala o quê? Isso daí tem uma cara de ser nojenta, né? Isso tem uma cara de ser chato, né? E se estivesse olhando para vocês, vocês têm cara do quê, né? Aí olha para ali, tem cara do quê? Para cá, né? Não vou comentar por respeito. Mas olhem só, o que é que acontece? Isso é importante para a gente também perceber que cabe a nós uma grande parcela de mudança no ambiente de atuação da enfermagem, né? Porque muito enfermeiro está com a mão assim para o céu, esperando cair uma solução de um problema onde ele trabalha, das coisas melhorarem entre os outros profissionais, e a verdade é que nada querem fazer para alcançar isso. E, infelizmente, isso é um grande problema, tá bom? Olhem só, apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e produção de sujeitos, né? Quando a gente fala de produção de saúde na política nacional de humanização, você está falando da capacidade que o profissional tem de ver o seu paciente de maneira holística, tá? Não esqueçam disso. É a forma que o profissional tem de valorizar cada característica do seu usuário. Característica religiosa, né? Escolha sexual, das suas condutas dentro da sua moradia, né? Vou dar um grande exemplo para vocês que é o seguinte. Uma vez na Santa Casa, acho que eu já até contei isso uma vez para vocês, tinha um paciente que ele foi fazer uma cauterização do pênis, né? Ele era um presidiário. Ele abusava sexualmente de criança, de mulher, ainda passava doença para eles, né? E aí quando ele foi fazer essa cauterização no pênis, as pessoas não queriam atender ele, né? Lá na enfermaria a técnica falava, eu não vou atender esse cara, não quero saber, prefiro que morra. É isso que eu digo para vocês. É difícil a gente não colocar para fora a nossa representatividade. Olha o que o cara fez. Um criminoso, abusava de criança, de mulher. Mas é o que eu digo para vocês. Nós temos que lidar com a produção de saúde. Nós temos que valorizar a saúde dentro da complexidade. Então eu não posso lá simplesmente fazer o curativo, pronto, está feito. Você tem que interagir com o seu paciente, ver as necessidades que estão alteradas e tentar modificar isso. É difícil? Claro que é, gente. Né? E eu não digo só que é difícil no caso de um paciente que, por exemplo, estuprou uma mulher, uma criança ou coisas do tipo. Mas existem outros exemplos que são muito comuns. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava também uma época na Santa Casa, eu fui perto da parte... Alguém quer falar alguma coisa? Não. Eu fui fazer parte da área que eles estavam fazendo a cauterização, né? Estavam fazendo a parte de... A mulher, quando abortava, ela ia para lá, né? Fazer todos os procedimentos. Gente, esse momento era um momento assim... Era um silêncio. Ninguém falava nada.
mulher deitava, fazia a curetagem, ninguém falava nada. Por quê? Porque é uma situação tão assim, né, que muitas vezes o profissional ele se abstém de qualquer coisa. Entendeu? Cara, eu não tenho o que falar, a mulher está fazendo uma curetagem. E às vezes, gente, não é preciso falar muito, né? Às vezes a mulher está triste porque perdeu o filho, mas ela está preocupada com a própria saúde. Então chegou lá, eu falei, olha, dona fulana, o momento não é fácil, nós sabemos disso. Seu procedimento vai ser assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, porque o silêncio, ele causa medo também para o nosso paciente. Né? Você chega para um paciente, tem paciente que não sabe nada da saúde. Você fala, ó, você vai fazer agora uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada. Ele não sabe o que é aquilo. E lembre-se o conceito de educação em saúde que nós temos. É adaptar o indivíduo àquela situação, é levar para ele a informação. Aí o cara vai para uma máquina, que ele entra dentro da máquina, aquilo assusta as pessoas. Então a gente precisa exercitar cada vez mais a nossa capacidade de orientação e de informação, tá? Bom, e aí o que é que a gente quer, né, com a política nacional de humanização, né? O que é que a gente quer construir, o que é que a gente quer valorizar, o que é que a gente quer criar dentro dessa questão? Bom, primeira coisa, a construção de autonomia e protagonismo, né, dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS, né? Olha que coisa interessante, construção de autonomia e protagonismo. O que é isso? Valorização subjetiva do profissional de saúde. Nós queremos fazer com que ele se sinta parte do serviço de saúde, tá? Nós queremos com que ele possa se sentir uma parte essencial, né, do que a gente tem a oferecer quando a gente fala de serviço assistencial, né? Então, por exemplo, o profissional que ele tem autonomia dentro do hospital, ele é o profissional que vê uma necessidade, mesmo não sendo da enfermagem, e orienta o profissional, orienta o seu gestor, olha, fulano, lá no nosso setor, eu acho que se fizer isso vai melhorar. Mas, gente, é importante a gente citar também que o profissional, ele vai enfrentar barreiras dentro desse processo. Como, por exemplo, às vezes ele quer ser participativo, mas o gestor, ó, não está nem aí. Tu chega pro gestor e fala, olha, senhor, não, olha, depois eu te escuto, tá? A gente vai marcar um dia, eu te escuto. Isso vai fazendo com que o profissional ele perca o interesse em somar suas ideias. E outra coisa também são os próprios companheiros, né, de trabalho. Por exemplo, tem gente que quer acrescentar um pouco mais no serviço e o colega fala o quê? Olha, esse cara quer aparecer. Ele está querendo bem uma promoção para estar tão participativo assim, né? Então, são exemplos que, infelizmente, ainda freiam muito essa característica da autonomia e protagonismo, tá? Outro exemplo, corresponsabilidade desses sujeitos, nos processos de gestão e atenção, vamos ver esse próximo. Democratização das relações de trabalho e valorização dos trabalhadores da saúde, estimulando o processo de educação permanente. Tá. Olha que coisa interessante essa palavra. Democratização das relações de trabalho. Quando a gente fala em uma ação democrática, significa dizer que a mesma leva em consideração as ideias de todos e o respeito pela qualidade de todos, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Será que no ambiente hospitalar, entre os profissionais de saúde, o respeito e os direitos são democráticos? Cara, isso é muito curioso. Por quê? Diga, Cris, você quer falar alguma coisa? Não, né? Ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu me lembro que uma vez eu fui acompanhar o esposo da minha prima, ele sofreu uma fratura no punho, fez uma cirurgia, e eu acompanhei ele à noite no Porto Dias porque tinha que ser alguém de sexo masculino, né? Não pode ser ninguém de sexo feminino.
Ele estava na enfermaria. E aí, quando foi umas 3 horas da manhã, ele estava sentindo incômodo, estava com dor, algo, coisas do tipo. Aí eu fui até o posto de enfermagem e a técnica de enfermagem estava lá, falei com ela e tudo, e aí foi. Eu falei, cadê a enfermeira? Aí ela falou assim, a gente não acorda ela. A gente só acorda ela porque ela diz que só se for uma coisa muito importante. E aí eu te digo o seguinte, por que o enfermeiro ele tem direito a dormir e o técnico não? Né? Porque a gente tem um descanso que é muitas vezes criado pelo próprio profissional de maneira hierárquica, né? Não, olha, não pode acordar porque ele está dormindo, que escurece, né? Ele está ali, ele precisa exercer o que ele está sendo contratado. Está de folga, descansa. É preciso ter, tem que chamar. Isso é uma falta de democratização dos serviços de saúde, né? Você, quando vê, por exemplo, um profissional que trabalha 3 dias na semana, às vezes, e ganha 10 mil reais, e você vê, por exemplo, um enfermeiro que trabalha 30 horas por semana e ganha 3 mil reais, pô, cara, quando tu olha para esse profissional que ganha 10 mil, isso te causa raiva, isso te causa constrangimento. Então, isso leva você a ficar muito mais retraído na tua característica de trabalho. E, infelizmente, é o que a gente mais percebe hoje dentro do meio assistencial. É a desvalorização das relações de trabalho. Só lembrando, gente, que quando a gente fala de valorização do trabalhador, vocês já sabem disso, a gente já teve o salário do trabalhador, nós não estamos falando apenas de ganhar melhor. Valorizar o trabalhador não é apenas dar um salário maior para ele. É, por exemplo, a gente colocar um ambiente de trabalho respeitoso, fazer ele ser participativo, né, entre outras características. Outra coisa importante aqui, valorização da ambiência, com organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da valorização da ambiência, nós estamos falando nada mais, nada menos do que um ambiente onde ele está inserido. Então, por exemplo, se agora a gente fosse fazer uma visita lá no Barros Barreto, por exemplo, cara, tem lugar lá que assusta a gente. Né? Tem lugar lá que, por exemplo, a gente chega no posto de enfermagem, parece uma bancada de açougue. Né? Então, por exemplo, eu levo os alunos da UEPA para estagiar lá. Né? A gente vai lá para a parte de doenças transmissíveis. Quando a gente chega lá, uma vez, eu fui perguntar para a enfermeira se tinha cubarrim. Ela falou que era para guardar, porque só tinha uma cubarrim para toda a enfermaria. Né? Pô, cara, isso daí é uma coisa... Aí tu chega lá onde eles lancham, o ar-condicionado tava com goteira. Se ninguém colocasse um balde, ia molhar toda a enfermaria. Aí os técnicos colocavam um balde daqueles de margarina grandão, quando enchia, eles mesmos tiravam e jogavam pela janela. Ou seja, isso não é uma função nossa, né? Isso é uma desvalorização profissional, né? E aí eu pergunto, quando é que vai mudar? Ah, professor, porque o gestor é isso e aquilo. Concordo, mas às vezes o gestor que está lá dentro de uma sala, ele nem sabe que aquilo está acontecendo. E é por isso que o profissional ele precisa ter voz ativa também, e não apenas ficar estagnado. Alguém tem alguma pergunta aí de casa? Não? Simone? Nada? Não, professor, é só em relação ao comentário, né? Sim. Em questão de se falar que um ambiente tranquilo, não só de forma geral, né, dos profissionais. Sim. Isso acontece muito. Por exemplo, nos locais onde eu trabalho, que é a da 14. Sim. E questões de onde a gente não tem almoçar, por exemplo, não tem copa, foi fechada a questão da copa bonita, tornar uma sala bonita, e a gente tem que comer no próprio posto, e é um local que fica aglomerado de pessoas, é um local sujo, e é misturado material, então é muito ruim. A gente não tem um local adequado e muito menos
um trabalho da própria paciente. Isso, na verdade, às vezes, ele dá um stop nos profissionais que querem fazer algo melhor, proporcionar algo melhor. E olha só, gente, por exemplo, olha, a Simone estava dando alguns exemplos, falando algumas coisas, né? Inclusive falou a respeito até do ambiente para poder se alimentar, né? E aí eu digo uma coisa para vocês: o profissional, o gestor, quando ele pega, por exemplo, a área onde ele vai ter os leitos, vou dar um exemplo para vocês. Na UTI NEO, você tem uma distância mínima, né, que tem que existir entre os leitos, por exemplo. Então, o gestor, muitas vezes, ele quer ganhar em todos os pontos. Ele quer reduzir o espaço, ele não pensa que o profissional tem que comer, né? Ele só pensa numa coisa, na verdade, uma palavra, né, chamada produtividade, né? E é nessa produtividade que os profissionais se tornam descartáveis, né? Vocês vão ver, tem muito hospital por aí que simplesmente lida com o profissional como se fosse um produto. Ó, quer? Tá bom, não quer, vai embora, chama outro, né? E infelizmente, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós ainda temos uma culpa nisso. Porque se a gente chama hoje um profissional para ele trabalhar lá no hospital e o cara fala, olha, para trabalhar 40 horas por semana, tu vai ganhar R$ 1.000. Aí tu fala, não, tu é doido, é muito pouco. Já tem um por trás, não, eu quero, eu vou, né? E aí se todo mundo não vou, eles são obrigados a crescer o valor. É isso que acontece, por exemplo, na medicina, né? Eles são altamente corporativistas. Eles batem o martelo, ó, ninguém vai fazer tal coisa, tal procedimento por menos de tanto. Aí na enfermagem não, é um tentando passar a perna no outro para querer pegar a oportunidade do outro. Certo? Diga, querida. Sim. 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 É. Uhum. Pois é, a nossa colega estava dando exemplo agora até de dimensionamento de pessoas, né? Mas quando a gente fala também desse critério de valorização de ambiência, organização de espaço de trabalho saudável e acolhedor, nós estamos falando aqui, olha, o profissional está aqui, o gestor está aqui, e tem uma coisa, boa noite, bem maior que envolve, por exemplo, essa gestão, sabe o que é? As políticas públicas em saúde. Então, por exemplo, olha que coisa curiosa, na época em que a Covid disparou, ninguém conseguia comprar máscara cirúrgica aqui. O governo comprava tudo, havia um conjunto de coisas assim que envolviam, né? E aí vocês viram o Fantástico ontem? Mostraram as investigações das quadrilhas que desviaram os milhões de reais da saúde no Brasil todo. Então, mostrou um cara lá que, junto com a equipe, desviou 500 milhões de reais da saúde na época da Covid. O cara até construiu uma casa de prostituição, né? Então, apareceu o cara curtindo dinheiro, tinha 32 carros de luxo. 32 carros de luxo, né? Eu não sei quantos carros de luxo vocês têm, mas, porra, 32 é um exagero, né? Então, por exemplo, isso é uma forma de desvalorização, né? Porque eu digo o seguinte, porra, o cara rouba, não é justificado, mas tudo bem. Agora, porra, no meio da pandemia, todo mundo morrendo, o dinheiro que dava para fazer a diferença, o cara roubou, né? Então é uma coisa, no mínimo, abominável, né, perante essa situação. Vamos passar aqui o slide. Bom,
olhem só. Os dispositivos da Política Nacional de Humanização, né? A PNH, ela está comprometida com a alteração dos modos de fazer e se relacionar à saúde, né? Ou seja, ela quer simplesmente aprimorar, né, os métodos de saúde. Os dispositivos a seguir são entendidos como tecnologias ou modos de fazer, né? Significa dizer o quê, gente? Dispositivo é tudo aquilo que tem a tendência de modificar algo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem chulo, tá tudo escuro. Se você mexer no dispositivo de luz, você tem uma mudança do ambiente. E quais são os dispositivos da PNH? O que é que pode transformar esse ambiente assistencial? Né? Boa noite. Primeiro, acolhimento com a classificação de risco. Quando a gente fala de assistência, principalmente nas unidades de urgência e emergência, o acolhimento com a classificação de risco, ela tem favorecido a dispersão e a redução, por exemplo, né, do sistema de saúde. Então, por exemplo, quando a gente está lá no sistema, vamos dizer, vocês estão trabalhando lá na Unimed, né? E aí chega, por exemplo, um paciente, eu sempre gosto de usar muito esse exemplo, um paciente que levou um tiro e chega uma senhora que está com uma dor de cabeça. Se tu for olhar aquela classificação por cores, né? Aí as pessoas vão falar assim, pô, ó, o cara levou um tiro, ele é urgente, põe ele na frente. Mas se aquele tiro não está causando nenhuma hemorragia, não atingiu nenhum órgão essencial, ele está bem. Mas aquela mulher, ela está com dor de cabeça porque ela está tendo um acidente vascular encefálico, né? Então, você tem classificado de maneiras diferentes coisas que não deveria. Isso nos mostra que a atual classificação de risco, ela não é perfeita. Ela é uma das melhores que existe, mas ela não é perfeita. Porque ela não consegue abordar a hipervalorização. Ano passado, início de 2019, a OMS declarou que a doença do milênio, ou seja, do ano 2000 ao ano 3000, ia ser a depressão e os problemas mentais. Transtorno de ansiedade, entre outros. Professor, e a Covid? Gente, a Covid não chega nem perto, nem aos pés do número de pessoas que têm hoje transtorno de ansiedade, que têm hoje depressão e coisas do tipo. A ansiedade, ela leva uma pessoa a infartar. Ela leva uma pessoa saudável a ter um problema de saúde. Então, por exemplo, qualquer pessoa que na sala de aula, numa crise de ansiedade, pode cair, desmaiar, bater a cabeça e coisas do tipo. Então, quando você está lá na urgência que chega alguém com algum problema biológico, o cara caiu, se cortou, e do outro lado tem uma pessoa que está numa crise de ansiedade, provavelmente aquele que tem um problema biológico é classificado e considerado mais grave do que aquele que tem um problema de ansiedade. E isso nos mostra que o sistema de saúde ele vai precisar melhorar, amadurecer o seu olhar assistencial, né, em relação ao seu usuário, aos novos problemas de saúde que vem aí pela frente, tá bom? Outra coisa importante para a gente entender, a ambiência, né? A ambiência é o local onde o paciente e o profissional está inserido. Ele precisa ser valorizado para quê? Para a gente, para poder dar dignidade aos envolvidos, né? Para valorizar diretrizes e princípios do SUS, para amadurecer a subjetividade de cada um, tá? Então, por isso, a ambiência ela é importantíssima dentro desse critério, tá? E o outro é a criação de equipes de referência. Olha que coisa interessante. Algumas pessoas criticam um pouco sobre isso, porque quando você fala em equipe de referência, você está querendo tornar especializado a assistência em saúde, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, o cara fazia, há 30, 40 anos atrás, o cara se formava em medicina. O que é que ele era? Médico. Ó, o cara caiu, ele ia lá. Olha, a mulher tá tendo filho, ele ia lá. Olha, não sei o que, ele ia lá. Hoje em dia nós temos, por exemplo, o médico,
o médico ortopedista, o ortopedista especialista em mãos, né? Ou seja, você vai tendo o quê? Cada vez mais um padrão específico. Isto é bom? Sim. Porque quanto mais específico o profissional se torna, maior é a destreza dele com alguma coisa. Porém, quanto mais específico ele é, menor é a sua capacidade de lidar com problemas fora da sua área assistencial. Então, antigamente você era, por exemplo, se formava em enfermagem lá na UFPA, no último ano você escolhia se queria ir para a área hospitalar ou para a parte de saúde pública. Para o cara que é para hospitalar, ele nunca mais se metia em nada na vida. Ele era hospitalar quase da vida. Quem ia para a saúde pública, conheço pessoas daquela época que até hoje só pensam em saúde pública. Ou seja, se tornaram extremamente específicos em suas áreas. Tu pergunta uma coisa de hospital? Não, não sei. Né? Então, isso é só para dar para a gente um ponto de vista diferente sobre essas situações. Tá? Gente, isso aqui são apenas estruturas criadas, né, para a gente ter um maior respeito da valorização da humanização, que são o que nós chamamos de colegiados de gestão ou contratos de gestão, né, que envolvem a participação das pessoas, que envolvem a participação da opinião dos profissionais envolvidos. O sistema de escuta qualificada, que nada mais é do que a ouvidoria. E olha que coisa interessante, a gerência ela é caracterizada como portas abertas. O que é que significa uma gerência de portas abertas? Todo mundo tem acesso ao gestor. Ah, olha, você tem que marcar para voltar tal dia. Não. É aquele gestor que ele recebe você com uma facilidade muito grande. Visita aberta, né, como, por exemplo, direito ao acompanhante, envolvimento no projeto terapêutico. Quando a gente começou a falar de humanização do parto, né? Ah, porque a mulher ela tem o direito a escolher quem ela quer levar. E a verdade, gente, é que a mulher ela tem que escolher quem ela quer levar, quantos ela quer levar, né? E a forma com que ela quer ter. Nem em todo lugar é possível fazer isso. Mas, por exemplo, tem mulher que fala, ó, quero meu marido, quero a minha mãe, quero meu amante. Tá, vamos tentar colocar. Não dá? Não dá. Ah, então eu vou levar só meu marido, vou levar só minha mãe. Aí sim, tá bom? E o outro, pessoal, que é muito importante para nós enfermeiros, é o programa de qualidade de vida para o trabalhador. O que é isso, gente? Olhem só que coisa triste. Na época da pandemia, 4 entre cada 10 profissionais da enfermagem se afastaram pelo motivo da Covid do ambiente de trabalho. Ou porque adoeceram, ou porque estavam com ansiedade. E 2 a cada 10 profissionais da saúde que estavam diretamente ligados ao cuidado morreram durante a pandemia. É um número muito preocupante, porque se a gente tivesse apenas um óbito de um enfermeiro na época da pandemia, já seria triste. Porque nós estamos falando, às vezes, de condições evitáveis. Quantos profissionais falavam que iam trabalhar, não tenho máscara, não tenho luva, está sobrecarregado, a gente já pediu e não fazem, né? Então a gente precisa valorizar muito mais a vida do trabalhador dentro desse critério. Alguém tem alguma pergunta? Não? Gente, olhem só. Para os que estão na plataforma agora, né, e para os que estão presencialmente, eu vou pegar uma folha que nós temos uma atividade para hoje. A professora Elisane já tinha me falado antecipadamente, não sei se ficou fixo isso, que a prova de vocês ia valer 7 pontos. A segunda avaliação. Ela passou alguma coisa para vocês? Ninguém sabe disso por enquanto? Repete de novo aí, Edilson. Não, eu estava falando que eu ouvi falar que a professora Isana já tinha comentado que a segunda avaliação ia valer 7 pontos, né? Ia ter 3 pontos de atividade. Mas eu posso confirmar com ela se vai ser isso ou não, né? Eu vi gente me comentando isso. Então, o que é que vai acontecer? Como nós temos atividade para realizar,
eu não tenho como, complicado eu fazer via presencial e pela plataforma, porque é uma atividade subjetiva. O que é que a gente vai fazer? A gravação do Zoom eu vou encerrar agora, tá? E vou mandar o tema da atividade lá na plataforma. Então, eu vou mandar a aula gravada lá na plataforma, vou mandar a aula de hoje em PDF, e lá embaixo, em comentários, eu vou escrever o que é atividade. Quem está na plataforma pode fazer, tá? E me entregar ainda hoje. Lá eu vou botar o e-mail, o WhatsApp, pode mandar por um e para o outro. Quem está presencial vai fazer e vai me entregar. Tá bom, gente? Então, pode Vai falar, entregar diga. Entregar até o horário de aula, até 10 horas, tá? Aí, como eu vou demora um pouco a gravação para botar na plataforma, o pessoal que está na plataforma tem até meio-dia, tá? Tá Aí bom, fica até tá bom. meio-dia para entregar, tá bom? Então, gente, Tem muita gente na sala? tá lotado aqui, eu não consigo nem ver todo mundo que tem. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Peraí. Ó, tem todas as pessoas. Tem gente, ó, a Ruiva que nunca apareceu na online apareceu hoje presencial. Olha que bonitinho. Tá bom? Então, hoje Tá. aqui presencial tá só os grupos de risco, né? O pessoal que tá com saúde tá tudo em casa. Tá bom? Então tá, Professor, gente. eu Vou não tô, mandar daqui eu a não pouco. tô na sala, eu tô online. Mas a senhora não é grupo de risco, dona Socorro. A senhora é saudável, a senhora tá em casa. Que isso, professor, para com isso. Aqui tá Ela só o só tem pessoal da 90 terceira anos. idade, subnutrido. Tá difícil. Eu também tô Aí, nessa da prioridade. Vocês Tá? também deixam a dona Socorro. Então, olhem só, gente. Já mandou lá a pergunta com a aula, tá? Fiquem com Deus. Tá bom, Qualquer coisa é Adilson. só me procurar. Um beijo. Bom dia. Tchau. Beijo pra Bom todo dia. mundo que tá aí na aula. Olha, a Mônica tá Tchau. mandando beijo pra todo mundo. Todo mundo tá mandando beijo de volta, que tá com saudade. Tá Tchau. bom. Tchau.